Começa agora na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo da nossa Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou o professor Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade aqui nas ondas da nossa Rádio Catedral FM. Você que nos acompanha nas mais diversas plataformas, você aqui no dial da Rádio Catedral, você também nos acompanhando no nosso podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para começarmos muito bem o nosso programa de hoje, nós vamos chamar aqui o nosso querido amigo, o Padre João Cláudio, para rezar conosco a oração do Tercinho do Amor, da serva de Deus Odetinha, e daqui a pouco a gente vai começar a conhecer a história de um grande santo da nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu Fazendo bem a terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, Eu vos amo. 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 meu Jesus. Eu vos amo. Quero Passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, Eu vos amo. 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 meu Jesus. Eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Terceira dezena. Fábio Luiz, Meu Jesus, eu vos amo. 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 meu Jesus. Eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 meu Jesus. Eu vos amo. Quero passar o meu céu Fazendo fazendo bem a terra. terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz, Meu Jesus. eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Hoje, no Rio em Santidade, vamos conhecer uma das figuras mais cativantes da santidade católica, São Filipe Neri, conhecido como o Santo da Alegria e fundador da Congregação do Oratório. Esse santo florentino do século XVI nos ensina que a santidade pode ser vivida com alegria, humor e proximidade com o povo de Deus. Filipe Neri nasceu em 21 de julho de 1515, em Florença, no seio de uma família cristã de comerciantes. Seu pai, Francisco Neri, era notário e comerciante.
Sua mãe, Lucrécia da Murciano, faleceu quando Filipe tinha apenas 10 anos de idade. Esta perda precoce marcou profundamente o jovem, mas também o aproximou ainda mais de Deus. A educação de Filipe foi confiada aos dominicanos do convento de São Marco, onde teve contato com a espiritualidade de Savonarola e desenvolveu um amor profundo pela oração e pela leitura espiritual. Como relata Ponele et Bourdet em sua biografia clássica, desde a infância, Filipe se distinguia por sua índole alegre e comunicativa, que exercia uma atração irresistível sobre todos os que o conheciam. Fecha aspas. O historiador Antônio Cistellini confirma que, já nos anos de formação florentina, emergiam os traços característicos de sua personalidade, a jovialidade natural unida a uma profunda piedade. Em 1533, aos 18 anos, foi enviado pelo pai para San Germano, perto de Monte Cassino, para trabalhar com um tio comerciante que não tinha filhos e pretendia deixar-lhe a herança. Contudo, durante uma peregrinação ao mosteiro beneditino de Monte Cassino, Filipe experimentou uma profunda conversão espiritual que mudaria o rumo de sua vida. Segundo os Acta Sanctorum, disse assim: iluminado divinamente, começou a considerar como nada todas as delícias do mundo. Renunciou à herança que, segundo Capete, representava uma soma considerável para a época e decidiu dedicar-se inteiramente a Deus. Em 1533, Filipe chegou a Roma com apenas 3 moedas no bolso, mas com o coração cheio de esperança. Hospedou-se na casa de Galeotto Caccia, um florentino que lhe ofereceu abrigo em troca de algumas lições para os seus filhos. Filipe vivia de forma extremamente simples, dormindo em um pequeno quarto no sótão e alimentando-se apenas de pão e azeitonas. Durante esses anos, dedicou-se intensamente aos estudos de filosofia e teologia na Universidade de Roma, mas sua verdadeira escola foi a oração. Como ele mesmo declarou ao seu biógrafo Antônio Gallonio, as catacumbas eram a minha universidade. Passava horas nas catacumbas de São Sebastião, onde experimentava êxtases místicos extraordinários. Foi nas catacumbas que, em 1544, no dia de Pentecostes, viveu uma experiência mística extraordinária que o próprio Filipe descreveu. Abre aspas para São Filipe Neri. Senti como se uma bola de fogo me entrasse no peito e dilatasse meu coração. Fecha aspas. Este fenômeno, confirmado após sua morte pelo exame médico conduzido pelo Dr. Marco Aurélio Severino, fez com que 2 de suas costelas se curvassem para dar espaço ao coração dilatado, como documenta Cistellini. O exame post-mortem revelou um coração de dimensões anômalas e 2 costelas arqueadas. Filipe também se dedicava intensamente às obras de caridade. Visitava hospitais, especialmente o Hospital de São Tiago dos Incuráveis, onde cuidava dos doentes mais abandonados. Segundo o testemunho de Germânico Fedeli, seu contemporâneo. Abre aspas. Padre Filipe tinha tal doçura e caridade com os enfermos que parecia um anjo do paraíso. Sua presença alegre e consoladora era um bálsamo para os sofredores. Em 1548, fundou uma confraria de leigos dedicada ao cuidado dos peregrinos e necessitados, a Confraternità della Santissima Trinità dei Pellegrini, que se reunia na igreja de São Salvador em Campo. Matius documenta que esta confraria chegou a assistir anualmente cerca de 145 mil peregrinos. Em 1548, começou a reunir jovens romanos para conversas espirituais informais. Esses encontros, marcados pela espontaneidade e alegria, eram o embrião do que viria a ser o oratório. Como relata a Biblioteca Sanctorum,
Abre aspas. Filipe tinha uma capacidade extraordinária de atrair as almas, especialmente os jovens, através de colóquios familiares repletos de santa alegria. Fecha aspas. O cardeal Cesare Baronio, seu discípulo, testemunhou. Padre Filipe nos atraía não com severidade, mas com doçura. Não com temor, mas com amor. Em 1551, aos 36 anos, Filipe foi ordenado sacerdote. Inicialmente resistiu à ordenação considerando indigno, mas seus diretores espirituais o convenceram de que esta era a vontade de Deus. Estabeleceu-se na igreja de São Girolamo della Carità, onde viveu por mais de 20 anos. Como sacerdote, Filipe desenvolveu um método pastoral revolucionário para sua época. Ao invés de sermões solenes e intimidantes, preferia conversas informais, recheadas de humor e simplicidade. Giovanni Amuccia, compositor e seu penitente, relatou: Padre Filipe nos ensinava as coisas de Deus como se estivesse brincando, mas suas palavras penetravam no coração mais que os sermões mais eloquentes. Seu confessionário estava sempre cercado de penitentes, desde cardeais até pessoas simples do povo. O cardeal Federico Borromeo escreveu: No confessionário, Padre Filipe lia os corações como livros abertos e sabia dar a cada alma exatamente aquilo de que ela necessitava. O oratório nasceu de forma espontânea. Filipe reunia pessoas em um salão, o oratório, acima da igreja para conversas espirituais, leitura da vida de santos, música sacra e orações. Como descreve Ponellet Bordet, abre aspas, o oratório era uma escola de vida cristã onde se respirava um ar de liberdade e alegria completamente novo na Roma do século XVI. Fecha aspas. Esses encontros eram marcados pela alegria, pela participação ativa dos presentes e pela democratização do acesso à formação espiritual. O próprio Filipe explicava: o meu oratório deve ser um paraíso onde todos se sintam à vontade para falar com Deus. Nobres e plebeus se misturavam numa atmosfera de fraternidade cristã que impressionava os visitantes estrangeiros. A música sempre teve um papel central no oratório. Filipe, que tinha uma bela voz e cantava frequentemente, encomendou composições a grandes músicos de sua época, como Giovanni Pierluigi da Palestrina, que era seu penitente e amigo. O próprio Palestrina testemunhou: Padre Filipe me ensinou que a música deve elevar a alma a Deus, e por isso compus para ele minhas melhores obras sacras. Nascia assim o oratório musical, gênero que influenciaria profundamente a música sacra. As composições eram baseadas em temas bíblicos e vidas de santos, executadas de forma dramática e envolvente. Como documenta Matheus, o oratório musical filipino se tornou uma das mais importantes formas de evangelização através da arte na história da Igreja. Em 1575, o Papa Gregório XIII aprovou oficialmente a congregação do oratório através da bula Copiosus in Misericordia, conhecido também como Filipinos. A Biblioteca Sanctorum registra: Gregório XIII reconheceu no oratório de Filipe um instrumento providencial para a renovação da Igreja. A congregação era formada por sacerdotes seculares que viviam em comum, mas sem votos religiosos solenes, apenas com um compromisso de obediência ao superior. Esse modelo inovador permitia grande flexibilidade apostólica e se espalharia rapidamente por toda a Europa, chegando à França com o cardeal de Broglie e à Inglaterra com o cardeal Newman. São Filipe Neri foi um dos grandes mestres da direção espiritual do seu tempo. Seu método baseava-se na doçura, na penitência e no profundo respeito pela liberdade da pessoa humana, como ele mesmo ensinava. Mas moscas se apanham com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Nunca impunha suas opiniões,
mas através de perguntas hábeis e conselhos aparentemente simples, levava as almas a descobrirem por si mesmas o caminho de Deus. O cardeal Cesare Baronio recordava: Padre Filipe tinha a arte de nos fazer descobrir por nós mesmos aquilo que ele queria nos ensinar. Entre seus dirigidos espirituais estavam figuras notáveis, como São Carlos de Borromeu, que escreveu: devo ao Padre Filipe a minha verdadeira conversão e o conhecimento do que significa ser pastor segundo o coração de Deus. Também orientou o futuro Papa Clemente VIII, diversos cardeais e membros da nobreza romana. Mas também atendia com igual dedicação pessoas simples, artesãos, comerciantes, donas de casa. Para Filipe, como ele costumava repetir, diante de Deus, a alma de um pobre vale tanto quanto a de um cardeal. O santo possuía dons místicos extraordinários, documentados nos Acta Sanctorum. Frequentemente entrava em êxtase durante a celebração da missa, a ponto de os fiéis terem que aguardar longos períodos para que ele voltasse, entre aspas, e pudesse voltar a celebrar a Santa Missa. O testemunho do padre Francesco Zazzara relata: vi Padre Filipe elevado do chão durante a consagração, com o rosto resplandecente como o sol. Tinha um dom da profecia, predizendo eventos futuros e conhecendo o segredo dos corações. O cardeal Roberto Bellarmino documentou: Padre Filipe me revelou pecados que eu nunca havia confessado a ninguém. Muitos contemporâneos relataram curas milagrosas obtidas através de sua intercessão, como a cura da cegueira de Fabrizio Massimo, filho do príncipe, amplamente documentada. Um aspecto notável da sua espiritualidade era o uso do humor e da ironia para ensinar lições espirituais. Um episódio famoso documentado por Galônio, para curar um jovem de nobre vaidade, mandou-o passear pelas ruas de Roma com um rabo de raposa costurado nas costas, dizendo: quem quer parecer o que não é, deve se mostrar-se tal como é. Outro episódio célebre, para ensinar humildade a um prelado orgulhoso, pediu-lhe que carregasse publicamente um saco de penas de galinha pelas ruas, que se foram espalhando pelo caminho, causando riso aos transeuntes. Quando o prelado se queixou da humilhação, Filipe respondeu: agora vê como é fácil espalhar as penas, mas tentar recolhê-las todas é difícil. Assim são as palavras de soberba, fáceis de espalhar, impossíveis de recolher. Filipe também era conhecido por suas santas esquisitices, como as chamava Barônio. Às vezes se vestia de forma estranha, cantava pelas ruas ou fazia gestos aparentemente sem sentido. Tudo para fugir da veneração excessiva das pessoas e manter-se humilde. Como ele explicava ao padre Consolini: quando vejo que me querem tratar como santo, preciso mostrar-lhe que sou um pobre pecador. Dizia frequentemente: desconfiai de mim, pois sou um pecador. Frase que se tornou seu lema característico e que está gravada em sua cela na Chiesa Nuova. São Felipe Neri viveu no período da Contra-Reforma Católica, mas sua abordagem foi diferente da maioria dos reformadores de sua época. Enquanto muitos enfatizavam a disciplina rígida e o combate aos erros doutrinários, Filipe apostou na reforma interior através da alegria, da oração e da formação humanística. Como observa Matius, Filipe reformou a igreja não através de decretos ou condenações, mas através do amor e da alegria evangélica. O cardeal Paleotti escreveu ao Papa: o padre Filipe fez mais pela reforma da igreja com seus sorrisos do que muitos outros com suas censuras.
Seu oratório se tornou um centro de renovação cultural e espiritual em Roma. Ali se formaram gerações de sacerdotes e leigos que levariam o espírito filipino para toda a Europa. A metodologia do oratório influenciou profundamente a pedagogia católica, antecipando em séculos métodos que hoje consideramos modernos. Participação ativa, democratização do saber, uso das artes como instrumento de evangelização. Como documenta Sisteline, abre aspas, o oratório de Filipe foi a primeira escola popular da igreja pós-tridentina. Fecha aspas. O método filipino influenciou diretamente as escolas pias de São José de Calazans e, posteriormente, o sistema preventivo de Dom Bosco. Filipe teve uma visão profética sobre a formação do clero. Insistia que os sacerdotes deveriam ser homens cultos, mas também próximos do povo, capazes de comunicar a fé de forma simples e atrativa. Como ensinava, um padre deve ter a ciência de um doutor e o coração de uma criança. Muitos de seus discípulos se tornaram bispos e cardeais, levando essa visão pastoral para suas dioceses. Entre eles destacam-se o cardeal Cesare Baronio, historiador eclesiástico, o cardeal Francesco Taruggi, São Camilo de Leles, que frequentou o oratório antes de fundar sua congregação, e inúmeros sacerdotes missionários que levaram o carisma filipino às Américas e às Índias. O santo também promoveu a devoção popular de forma inteligente. Organizava peregrinações alegres às basílicas romanas, transformando o que poderia ser apenas uma caminhada penitencial em momentos de festa e comunhão. Como descreve a Bibliotheca Sanctorum, Filipe inventou um novo modo de fazer peregrinação, cantando laudes e levando provisões para um piquenique fraterno. Suas famosas Sette Chiese, visita às 7 basílicas principais de Roma, atraíam milhares de participantes e se tornaram uma tradição que perdura até hoje. O próprio Papa Gregório XIII participou várias vezes dessas peregrinações filipinas, admirando seu caráter simultaneamente devoto e festivo. Os últimos anos de São Filipe foram marcados por uma intensificação de sua vida mística. Embora sua saúde estivesse debilitada por febres contínuas, mantinha-se ativo no ministério pastoral e na direção da congregação do oratório. O padre Giovanni Aminuccia testemunhou. Mesmo doente, padre Filipe conservava sua alegria habitual e dizia: Deus quer que eu seja alegre até o meu último suspiro. Continuava a confessar diariamente e celebrar suas reuniões espirituais, sempre com a mesma alegria contagiante que caracterizou toda sua vida. Em 25 de maio de 1595, no dia de Corpus Christi, Filipe celebrou a missa com particular fervor. O padre Francesco Zazzara relatou: naquele dia, vi padre Filipe mais radioso do que nunca, como se pressentisse a proximidade do encontro com o seu Senhor. Passado o dia recebendo visitantes e orientando seus filhos espirituais com a habitual doçura. À noite, após o jantar, retirou-se para seus aposentos. Por volta da meia-noite, começou a sentir-se mal. Chamou o padre Antônio Galônio e disse, simplesmente, segundo o relato deste: finalmente chegou a hora de ir para casa. Faleceu serenamente nas primeiras horas de 26 de maio de 1595, aos 80 anos de idade, com as palavras Jesus, Maria nos lábios. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente por Roma, como documenta Sisteline. Em poucas horas, toda a cidade sabia da morte do Santo Padre. E multidões começaram a afluir à Chiesa Nova. Multidões ocorreram à Chiesa Nova, Santa Maria in Vallicella, para venerá-lo. O cardeal Cesare Baronio escreveu: o povo gritava, "É morto il santo!" E todos queriam tocar-lhe as vestes ou beijar-lhe as mãos.
Muitos milagres foram relatados juntos ao seu corpo. O processo de canonização começou imediatamente. Tamanha era a fama de santidade de Filipe. O exame de seu corpo, conduzido pelos médicos Marco Aurélio Severino e Angelo Vittori, confirmou o fenômeno místico que ele havia experimentado em 1544. O relato médico oficial conservado nos Archivi Vaticani atesta: Cor invento fuit duplo maius solito, et due coste fracte erant ut corde dilatate locum facerent. O coração foi encontrado 2 vezes maior que o normal, e 2 costelas estavam curvadas para dar lugar ao coração dilatado. Este fato médico extraordinário foi considerado uma prova física de sua ardente caridade, cumprindo literalmente a palavra bíblica sobre o coração dilatado pelo amor de Deus. São Filipe Neri foi beatificado pelo Papa Paulo V em 11 de maio de 1615 e canonizado pelo mesmo pontífice em 12 de março de 1622, junto com Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Santa Teresa d'Ávila e Santo Isidro Lavrador, um grupo extraordinário de santos que marcaram a renovação da Igreja no século XVI. Na bula de canonização Romani Pontificis, Paulo V declarou: Philippus Nerius, sanctitate vita et miraculorum gloria clariut. Filipe Neri brilhou pela santidade de vida e pela glória dos milagres. Sua festa litúrgica é celebrada em 26 de maio, dia de sua morte. É considerado padroeiro dos educadores, dos jovens e da cidade de Roma. O Papa Pio XI, na encíclica Sepenos, de 1920, declarou: Santus Philippus Neri, Juventutes Christiani Educator, predestintissimus habendus est. São Filipe Neri deve ser considerado educador excelentíssimo da juventude cristã. Sua influência na pedagogia e na pastoral católica é incalculável. A congregação do oratório se espalhou por todo o mundo. Na França foi introduzido pelo cardeal Pierre de la Bourrelle em 1611. Na Inglaterra por São John Henry Newman no século XIX. No Brasil, os oratorianos estabelecendo casas em São Paulo, Recife e outras cidades, mantendo sempre o carisma original de Filipe. Formação intelectual sólida, proximidade com o povo e alegria evangélica, como documenta o padre Eugênio Colagrossi. Os filipinos brasileiros souberam adaptar o carisma de São Filipe à realidade local, mantendo-se fiéis ao espírito original. O modelo oratoriano que influenciou outros grandes santos educadores, como São João Bosco, que adaptou o método de Filipe para trabalhar com jovens em situação de risco. Dom Bosco escreveu: São Filipe Neri foi meu modelo de educação na juventude. Dele aprendi que a alegria é o melhor meio para conquistar os corações jovens. O sistema preventivo salesiano tem claras raízes na pedagogia filipina, especialmente na primazia da razão, religião e amorevolezza, a bondade amorosa. Hoje, São Filipe Neri é considerado um dos grandes precursores da evangelização através da cultura e das artes. Sua intuição de que a beleza é um caminho privilegiado para chegar a Deus antecipou as orientações do Concílio Vaticano II sobre a importância da cultura na evangelização. O Papa Paulo VI, na Constituição Gaudium et Spes, fez eco ao método filipino ao afirmar: a Igreja reconhece que muito pode contribuir para humanizar mais a família dos homens e sua história através de cada um de seus membros e toda a sua comunidade. São Filipe Neri realizou exatamente isso. Humanizou a religião sem secularizá-la. E essa é uma forma muito resumida da história extraordinária de São Filipe Neri que trouxemos aqui para você, querido irmão, querida irmã, nesse início de domingo em mais este Rio em Santidade. Fiquemos todos com Deus. Se você quiser ouvir novamente esse programa, é só acessar o nosso podcast, o podcast Rio em Santidade, nas mais variadas plataformas, como o YouTube Music,
Apple Podcasts, Spotify, estamos presentes em toda a internet. Acesse e ouça este programa novamente e todos os outros que já gravamos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ficamos agora com a oração com o nosso cardeal Dom Orani João Tempesta. A sua bênção, eminência. Não se esqueça, domingo sem missa, semana sem graça e até semana que vem, se Deus quiser. São Felipe Neri, rogai por nós. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.